Olá, boa noite. Tempinho gostoso hoje, né? Chuvinha gostosa. Isso é bom. A lavoura agradece e com certeza teremos alimentação boa vindo do campo, né? Para as nossas mesas. Amém. Mais um dia de oração, mais um dia de falar para Deus as nossas necessidades, os nossos também agradecimentos. E orar um pelo outro, tá bom? Eu vejo no livro de Colossenses, lá no capítulo 1, Colossenses, capítulo número 1. A gente tem ali do verso 9 ao verso 12, exatamente um momento em que Paulo orou pelo povo de Colossos. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia, tá? Já que hoje é um dia para nós, né? Considerado o culto de oração, então vamos dar uma olhada nisso. Vamos ler o texto primeiro. Colossenses, então, Colossenses 1, de 9 a 12. Vamos lá, repetir? Colossenses 1, de 9 a 12. Então, o verso 9 nos diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Verso 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Texto muito gostoso de ouvir, muito sábio de gente tratar. Ele vem exatamente de um período em que Paulo fica sabendo que os colossenses começam a atravessar uma opressão, né, do inimigo de todos os lados, e então Paulo trata de orar por eles nessa condição. E eu vejo que é o que nós precisamos também fazer uns pelos outros no contexto da Vila Elisa. Assim, procurar ficar, mesmo que por telefone ou mesmo que pelo WhatsApp, mas dá um jeitinho de ficar um pouquinho mais perto, sabe? Se interessar um pouco mais de um da vida pelo outro, e no sentido de oração mesmo, no sentido de cuidado, de zelo. Assim como Paulo fez quando ele começa por essa razão. A razão é que ele soube o que estava acontecendo na igreja de Colossos, e aí então ele coloca em oração. E ele pede a Deus, assim como eu também tenho pedido, inclusive diante o tempo das nossas mensagens de domingo, pedido que o crescimento espiritual aconteça na vida de cada um dos membros, dos irmãos da família Vila Elisa. E é o que Paulo está falando isso aí no verso número 9, né? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E depois ele fala também que ele está pedindo a ele que eles vivam dentro da sabedoria, no entendimento espiritual. Ele fala também no verso número 10 a questão de que o Espírito Santo, e é só o Espírito Santo que pode, nos transformar em pessoa digna. Que é uma pessoa, então, digna? É uma pessoa que foi preparada e foi achada como capaz para desenvolver isso ou aquilo. Então, nesse caso específico, eu vejo que uma pessoa digna, espiritualmente falando,
É uma pessoa que foi capacitada pelo Espírito Santo e foi, evidentemente, encontrada, foi achada para poder desenvolver a tarefa da frutificação, que no meu ponto de vista não é simplesmente falar de Jesus, mas principalmente e o todo eu entendo que é o viver Jesus, é o deixar Jesus ser visto através de nós. E ele vai falando mais um pouco aí dentro do próprio verso 10 também, que na questão da nossa frutificação, que é a obediência aos mandamentos de Jesus, com absoluta certeza, somente dessa forma é que então a gente vai conseguir agradar a boa vontade de Deus, tá bem? É através da frutificação no sentido da obediência à palavra dele. Eu gosto muito desse trecho, porque ele fala também no verso número 11, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Não existe hoje, ao meu ver, não existe poder se não for por meio do Espírito Santo, do qual Jesus preparou os seus discípulos, prometeu aos seus discípulos o ministério do Espírito Santo, e isso está se cumprindo até os dias de hoje. Jesus foi para a casa do Pai, mandou o Espírito Santo e ele é o que nos capacita, que nos dá a condição de entender então a palavra de Jesus Cristo, assim como pregar, né, o Evangelho, mas primeiramente viver o Evangelho. Então eu oro por vocês nesse sentido, que o começo do ano seja um ano bem assim, em que nós possamos viver o Evangelho, demonstrar realmente Jesus Cristo na nossa vida e que possamos agora colocar no grupo de uma maneira ou de outra aí o que você tem de necessidade, o que você tem de agradecimento, o que você tem pelos outros, sabe? Coloca e vamos orar junto, tá? Vamos permanecer junto. No nome santo de Jesus, tenham todos uma boa noite e Deus os abençoe.